Eita! Quem tá aí, ó, a galera aí, peso, já vai ser 3 pessoas aparecendo na live, coisa maravilhosa. 4 pessoas. Tem mais gente aí além de vocês? Não, coronavírus aqui, ó, não pode. Muito bom. Então, seria muito bom se vocês pudessem afastar um pouquinho a câmera para a gente poder ver o rosto de vocês 3. É que a Gabi... Puder afastar, se for possível. Aí, pô, porque daí dá para ver todo mundo. E antes de mais nada, eu gostaria que vocês se apresentassem para a galera aí. Eu sei que tem uma galera já grande que conhece todo mundo, mas acho que vale a pena a gente fazer essa apresentação de novo. Então, quem começa? Tá, eu posso começar. Eu sou a Gabriela, Gabi, enfim. O que é pra eu falar além do meu nome? Fala aí qualquer coisa. Fala o que você quiser, essa live é sua, Gabi. Nós 3 moramos aqui em Curitiba. A gente divide esse apartamento. E decidimos essa semana começar o jejum também. Mas cada um tá fazendo o jejum de uma forma diferente. Bom, falem aí, depois a gente entra. A Gabriela é ótima nisso, ela é bem melhor que eu. O Léo, não sei, vamos ver a desenvoltura dele. Mas quando é só pra falar, eu sou ok, mas eu morro de vergonha de aparecer em vídeo. Acho que muitos de vocês já me conhecem. Sou a Mari do podcast. Também tô nessa de jejum e vamos ver o que Deus vai falar. Eu sou o Léo, Leonardo. Sou gaúcho e tô aqui em Curitiba também, dividindo apartamento com as meninas. E também escolhemos esse jejum. É isso aí. Coisa boa, coisa maravilhosa. A gente teve uma ideia, os 3 que estão aqui com a gente, o Léo, a Mari e a Gabi, junto comigo e mais alguns amigos, a gente teve essa ideia de falar sobre o jejum que nós propusemos ontem e entender um pouquinho mais na prática o que isso significa e como que a gente pode dar passos práticos, né, para esse esvaziamento de nós, o esvaziamento do eu, para a gente poder entrar nesse jejum e talvez encontrar ao final a resposta, talvez não, certamente encontrar ao final a resposta de Deus para os nossos processos aí. Eu vou falar quero falar que essa live não tinha um roteiro. Na verdade, ela nem foi planejada. Ela brotou do nosso coração do sentimento do Espírito Santo, que é tipo, vocês viram a live do Rodrigo ontem, ele foi possuído pelo Espírito Santo e foi entregar uma palavra muito dura. E empatizando com vocês que veriam essa palavra, eu me coloquei e falei, eu precisaria de orientações ou de alguma ajuda para não enfrentar toda essa questão sozinha. A palavra é tão dura, jejum é uma coisa que há muito estigma, é algo já muito batido, inclusive, mas que, na minha opinião, em geral é muito mal interpretado. Por isso, ontem mesmo eu tive o ímpeto de escrever aquele texto no Idênticos. Quem não segue ainda, segue lá. Primeira coisa que eu fiz antes de dormir foi tentar escrever alguma coisa para dar um norte para vocês. E essa live teve um objetivo espontâneo de trocar com vocês, para vocês não pirarem e entrarem no jejum aí na pilha errada. É isso aí. Muito bom. Acho que o básico do jejum, para já talvez entrar nos nossos testemunhos de como foi esse primeiro dia, é a certeza de que o Espírito está dentro. E essa certeza de que o Espírito está dentro é que ele está conduzindo também. Então, por exemplo, hoje a primeira coisa que eu fiz, eu acordei e eu senti realmente que eu tinha um livro nas mãos. Só que eu não sabia que livro que era, e eu fechei o olho e eu vi a capa do livro, e era um livro que eu tinha comprado há mais de um ano, e eu tinha deixado aqui no apartamento há um ano atrás também, e eu comecei a ler esse livro. Fala sobre um menino que era crente e se tornou ateu. Então tem um conteúdo muito legal. Sim. A gente nem queria falar, agora não deixa o Rodrigo falar, né? Pode falar agora, né? Não, agora eu quero ouvir de vocês como é que foi esse primeiro dia. O Léo já deu a dica dele, pô. Agora eu quero ouvir do resto de vocês, como é que foi esse primeiro dia aí. Fala aí, Gabi. Seu testemunho é muito interessante. Eu tive um momento interessante com Deus hoje. Porque eu não me senti chamada a fazer um jejum de comida como a Mari teve. Então eu fiquei me questionando, pedindo para Deus o dia inteiro em oração para que Ele me revelasse o que Ele queria de mim. Qual é o tipo de jejum que Ele espera para que eu passe esses 40 dias, né?
Porque, como você falou, não é só uma dieta que a gente vai tirar uma coisa e depois voltar. Eu entendo que é algo muito mais profundo do que cortar uma comida ou parar de assistir Netflix. E a palavra que Deus me deu em oração, eu tenho ai, me fugiu a palavra, tô nervosa. Calma, curte seu momento de blogueira. Qual é a palavra? Escrever as orações que eu faço também, como você faz, a Mari também faz. Então, eu fiz a minha oração escrita como se fosse uma carta para Deus. E depois eu pedi para que ele me respondesse também comigo escrevendo, como se fosse ele para mim. E o que ele pediu foi que eu me abstenha do pessimismo. Caraca. Sim. Abster-se do um jejum do pessimismo. Uau! Foi isso que ele me revelou. E eu criei por quê? Porque a minha personalidade, de fato, todas as vezes que eu me distancio de Deus ou me distancio da paz, é quando eu caio numa onda de pessimismo, sempre querendo detonar tudo de bom que Deus me dá. Então não sei se é uma autossabotagem, eu sempre penso em coisas negativas ao invés de eu ter fé e não duvidar da existência de Deus na minha vida. E aí isso foi muito forte para mim. Então, acho que eu vou me alimentar das revelações boas, das esperanças que Deus colocou. Mais otimistas, inclusive, né? Das promessas, mesmo em meio à guerra, porque eu sei que vai vir notícias ruins, eu sei que vai ter tentação, mas eu não posso deixar que esse momento me afaste das promessas de Deus. Cara, eu queria complementar uma coisa que a Gabi falou aí. Enquanto isso, eu vou fazer um pedido para vocês que estão indo idênticos. E eu não sei se é o que está aparecendo para mim aqui, mas se vocês puderem dar uma limpadinha na câmera, coisa rápida, talvez eu acho que vai dar Calma, ele vai uma melhorada na qualidade. Isso, só passar. Pronto. Aí ficou melhor. Eu queria falar sobre isso que a Gabi falou, que eu acho que é muito importante para quem está ouvindo a gente aqui, para a gente entender que o jejum que a gente está propondo nesses 40 dias é que a gente abra mão daquilo que nos embota a mente, aquilo que nos ocupa a mente demais, que nos rouba a atenção, que nos tira o foco. E a Gabi falou agora sobre um sentimento, cara. Tipo assim, o pessimismo rouba de verdade o tempo da gente, o foco, distrai a gente. Porque Deus está querendo dizer alguma coisa, às vezes é uma palavra de otimismo, ou às vezes o otimismo é parte do processo para construir a palavra que Deus quer te entregar, e você tá pessimista pra caramba, não deixa, a mente não deixa. E quanto mais você consome conteúdo pessimista e mais projeta pensamentos pessimistas, mais você trava e não recebe, né? Não consegue criar essa comunicação. Então eu achei muito legal você ter falado isso, Gabi, porque eu acho que muitas pessoas que estão aqui à nossa volta, talvez não o pessimismo, mas outro sentimento, pode ser um sentimento que ocupe o coração durante boa parte do dia e que roube essa atenção e esse espaço onde Deus pode se comunicar com a gente. Sim, eu sentia que eu perdia muito tempo pensando nas possibilidades ruins que podem vir a acontecer no meu futuro. E isso me tirava a paz, me tirava o prazer de estar na companhia de Deus, porque eu ficava pensando nas coisas ruins que podem acontecer, sendo que isso é falta de fé. E o curioso é que justamente hoje muitas pessoas vieram falar comigo pro WhatsApp, amigos que eu já trabalhei ou do meu trabalho atual, falando, Gabi, como que você tá? Como que você tá se sentindo na quarentena? Eu tô muito ansiosa, eu tô muito angustiado, e aí eu pude aconselhar com um viés otimista, sabe? Levando esperança. Muito bom. Teve uma frase massa aqui do Gui, inclusive Gui da Irlanda, manda um abraço para todo mundo aí de Dublin, representado pelo Gui aqui. Ele disse assim, ó, Deus é tão otimista que até para a morte ele é otimista. Exatamente. Alguém perguntou aqui também sobre o medo, né? A gente falou sobre essa questão do pessimismo. Que a gente poderia falar sobre o medo da mesma forma? Como que o medo rouba essa nossa disponibilidade, esse frescor
para que a gente possa ouvir melhor o que Deus tem a nos dizer. É que, eu não sei, vou me meter aqui a responder. Eu acho que o ponto do jejum de sentimentos é tudo aquilo que te tira do agora. E aí é um prazer pensar, inclusive, coisas negativas, porque é um prazer se proteger da dor. Então, você vivenciar o prazer de antecipar as coisas e se preparar para as coisas e ter a ilusão de que você é capaz de evitar alguma coisa, é um vício. E seja para você romantizar coisas boas ou coisas ruins também. Então, eu acho que o medo entra total nesse rol de sentimentos, assim, a serem jejuados. E eu acabei de ler uma frase ali que alguém comentou falando: o verdadeiro amor lança fora todo medo. E esse é o segredo. Hoje eu fiquei cantando de manhã, antes de Deus me mandar essa oração, eu fiquei cantando uma música que fala muito sobre isso, ser valente. E fala: o medo se vai quando eu sinto a voz do alto a me dizer ser valente. E essa música foi muito importante para mim hoje, e o que eu tento repetir para mim mesma todas as vezes que vem um pensamento ruim é: o amor lança fora todo medo, e Deus fala ser valente. Porque o básico do medo é que ele te tira do agora. Sim. O ser valente, essa frase é ser valente de enfrentar as coisas no agora. Hoje aconteceu a mesma coisa, tipo, aconteceu também algo de ter medo de algo que me deu muito medo de viver, e eu queria jogar pro futuro, mas eu tava aqui e tinham duas pessoas para me dar muita força e para falar para ser valente. E eu pude enfrentar, e Deus abençoou ainda. Não foi um rolê que eu fiquei mal, pelo contrário, me deu esperança de que tudo ia se resolver bem. Ser Valente, o nome da música, Molina. O nome dessa música é Ser Valente. É muito legal essa música para quem está vivendo esse processo de medo. Alguém falou aqui nos comentários, né, que o verdadeiro amor expulsa fora todo medo, baseado aí no texto de 1 Coríntios 13, né? E é justamente isso. Talvez quando a gente eu acho que tem essas duas faces, né? O ter prazer em ter medo, e o segundo lado que é a gente se perguntar se a gente está vivendo, experimentando o medo de alguma forma. A gente poderia fazer a pergunta que é o seguinte: onde está faltando o amar de Deus? Onde é que eu não estou amando? Porque se o verdadeiro amor expulsa fora todo medo, e eu estou com medo, significa que não há a presença do verdadeiro amor por alguma razão. E aqui tem uma confusãozinha que eu acho que a gente normalmente faz. Eu fiz durante muito tempo. Quero achar o seguinte: eu não estou entendendo que Deus, o suficiente do quanto Deus me ama. Por isso eu estou com medo. E a parte de que Deus te ama é uma parte importante. É importante você meditar no quanto Deus te ama. Mas também é importante meditar no quanto você ama. O quanto você está amando. Porque às vezes o medo vem de um lugar onde está faltando amor da nossa parte. Entendeu? E se a gente estabelecer um antídoto, se a gente colocar ele como antídoto, a gente amar onde a gente não está amando, naquela ocasião próxima onde está o medo, é bem provável que a gente vai neutralizar essa questão do medo aí, né? Sim, a Carla falou certo, sim, tem muito a ver com Poupat. E eu também queria falar, ainda nesse papo de sair do agora, né, já que foi o que o Espírito Santo propôs, não foi nossa pauta, é que eu percebo o esforço da potestade em nos tirar do agora e em negar o agora. Porque a verdade é que o coronavírus veio revelar uma situação, por exemplo, de iniquidade muito grave que já estava assolando o mundo todo e nos deu uma oportunidade de percepção de uma realidade muito dura, que é que as pessoas estão morrendo, estão sofrendo, estão sozinhas, que elas não têm tempo para parar, que elas estão trabalhando muito. E aí eu percebo os falsos profetas que a gente vê na Bíblia, né, no fim dos tempos, como o Rô falou ontem, não sei se foi na live ou foi numa call privada, que o falso profeta é sempre aquele que anuncia que está tudo bem quando não está. Quando o povo está lá no exílio e o povo está querendo ficar na Babilônia e o profeta fala, vazem, e o falso profeta fala, não, vai ter bastante tempo aqui. Então, tudo que nega o agora é um espírito de falso profeta. Seja para se proteger, porque vai piorar, seja para ficar idealizando tudo que você nem vai viver, porque talvez o mundo acabe, entendeu?
Então, eu vejo esse esforço global de potestades nos tirando do agora também, dizendo que é só uma... Nem vou dizer o quê. Tem tempo. Tem tempo, galera. Cara, eu sei que vai ser meio romântico o que eu vou falar aqui agora, mas na prática, vocês falando sobre isso daí aqui, me deu uma sensação assim, de que nem você falou, de repente o mundo vai acabar. E, cara, seria tão bom se de fato acabasse mesmo, né? Isso é uma coisa importante que a gente talvez não tenha destacado ontem e que vale muito a pena a gente falar aqui, que é o seguinte: embora a graça, a identidade, bondade, reconciliação, toda a nossa pauta, todo o nosso assunto que a gente tem tratado nos últimos 7 anos, não seja a ênfase do momento, ela continua sendo verdade. E quando a gente tem todas essas certezas no coração da gente sobre o fato de que Deus nos ama incondicionalmente, que Ele nos perdoou atemporalmente, que a gente é filho dele, que Ele nos ama como filhos e que Ele nos trata como filhos, todas essas convicções nos dá paz para esperá-lo de braços abertos e falar, cara, que venha o juízo, que caia o juízo, entendeu? Mas eu quero fazer a sua vontade, eu quero te ouvir, eu quero abandonar os caminhos, os meus maus caminhos, porque eu quero fazer a sua vontade, eu tenho prazer nisso. Porque eu sou seu filho, isso é quem eu sou. E eu acho que isso é importante a gente lembrar nesse momento, quando a gente está falando de medo, porque esse lance de sair do agora também pressupõe, às vezes, os esquecimentos que a gente tem de coisas que a gente já aprendeu, pô. A gente não precisa ter medo da punição de Deus se a gente já entendeu qual que é a graça de Deus. A gente não precisa ter medo de Deus por achar que ele é um senhorzinho velhinho que está punindo todo mundo sentado no trono, quando a gente sabe que ele é um pai. Mas o pai também castiga. E ele repreende e disciplina todos aqueles que ele ama, né? Então a gente tem paz, porque se tem alguém que pode nos disciplinar em paz, é Deus, porque nós conhecemos o coração dele, né? Exatamente. É uma mistura de a felicidade pelo maior acontecimento global desde o advento da humanidade e a coisa que eu mais espero na minha vida, e ao mesmo tempo compaixão por aqueles que ainda podem crer, mas não creram porque não ouviram. Então é um senso de urgência assim, e é muito novo pra mim, porque eu não recebi essa injeção crente de tipo, vai, tenha medo, tipo, o mundo vai acabar, entendeu? Eu tô tipo, sério? O mundo vai acabar? Que ótimo! Calma, deixa eu avisar pra galera. E a gente... Muito bom. Na live do Rodrigo tava impossível, ele tava quase, tipo, aparecendo Jesus na janela, ele tava dando tchau, assim. Ele tava muito feliz com a Eu queria muito que Jesus voltasse, cara. Muito. Eu quero muito que ele volte logo, cara. E a gente fica com esse coração brigando, né? Porque em partes a gente quer muito estar com o Abba, porque a gente tem confiança nesse juízo, a gente tem certeza de salvação, a gente não duvida do amor de Deus por nós, então a gente quer estar com ele, mas ao mesmo tempo a gente também não quer deixar ninguém de fora do rolê, né, meu? E a gente quer dar toda a vida que a gente puder para que essas pessoas façam parte desse rolê. A gente colocou como tema principal aqui do nosso bate-papo esse lance do esvaziamento do eu, né? E a gente bateu um papo sobre esse negócio do medo, um pouco da questão do pessimismo, que são elementos que a gente pode fazer jejum deles, né? Do medo, do pessimismo. Mas agora, como que a gente faz esse esvaziamento? Como que a gente desentope? De forma prática, como é que a gente começa esse processo de desentupir a nossa mente, de desentupir, de a gente se desentupir de nós? Como que a gente faz esse processo para, então, lentamente a gente abrir espaço para receber uma nova forma, receber a comunicação do Abba aí? O que vocês acham? Eu acho que tem grandes exemplos bíblicos para isso. O próprio jejum de Jesus, nesse caso, foi um jejum onde existe uma certeza de que o Abba vai falar, onde o Espírito vai falar o que é para eu fazer. Então, nada melhor do que eu me esvaziar, do que eu, quando eu tiver uma vontade, eu colocar ela à prova para saber se é Deus falando ou não. Ô, Léo, e para você, de onde vem essa certeza de que Deus vai falar? Não, tá prometido que o Espírito Santo vos lembrará tudo que é necessário. Tá? Jesus falou que ele ensinaria e lembraria. E mesmo que a gente estivesse diante de um julgamento, nossa cabeça ia rolar, ele inspiraria a gente. Então, há um compromisso do Espírito Santo proclamado por Jesus Cristo. Então, não tem como ser cristão e não crer que o Espírito Santo fala com você. E esse relacionamento é muito íntimo. E eu creio que quando Jesus foi ao deserto, depois de ter sido apresentado ao Espírito, depois de ter
ter tido um encontro diretamente com o Espírito em forma de pomba e o Abba falar para ele que ele era o filho amado e foi levado ao deserto para jejuar e para ser tentado, muito provavelmente, eu creio que antes dessa tentação houve um relacionamento de 40 dias muito íntimo entre ele e o resto da Trindade, onde ele pode desbravar qual seria o ministério dele, quais seriam talvez os próximos passos do ministério dele. Então, só que ele foi levado, o que diferencia do nosso é esse primeiro dia de jejum, e eu ainda não fui levado a um deserto real, um deserto Saara. Eu ainda estou aqui. Então, a pergunta foi o dia inteiro, o que é o meu deserto? Porque eu acredito que tem um deserto aqui, que o que eu estou vivendo hoje é um deserto. Mas o que é? E para mim, esse deserto é o deserto de eu não fazer a minha vontade. Eu tentar escutar primeiro a vontade do Abba. E eu acho que tem outro grande exemplo bíblico, que é um jejum dos discípulos depois de Jesus ter subido aos céus. Tem aquela imagem deles terem ficado talvez 7 dias dentro de uma casa, juntos. Sabe? Tipo, pô, a causa da minha vida subiu aos céus e eu tô sem ele diretamente aqui. Eu nem saio daqui. Eu não tenho o que fazer fora daqui se ele não tá aqui. Sabe? Enquanto não tem uma diretriz expressa, eu não tenho por que me movimentar. Ou melhor, essa é a diretriz, né? Fiquem juntos aí, esperem que o Espírito Santo vai descer. Eu vou chegar lá e eu vou mandar o Espírito. Esperem ele chegar para fazer qualquer coisa. Eu acho que tem esse clima de jejum agora. Esperar o Abba falar, meditar muito no que é para eu fazer. Pedir a revelação do que vai ser depois desse jejum. E esperar ele falar, esperar o Espírito descer. Sim. Alguém falou ali se era normal sentir a frustração de querer, um desespero de querer ver esse trabalho do Espírito Santo, ao mesmo tempo não está acontecendo. Então, por isso que a gente se reuniu aqui. E a essência da mensagem que vocês precisam guardar é: quando você entende a graça e a identidade, você recebe, como o Rodrigo falou, o Espírito Santo te testifica que você é filho de Deus, você é um filho amado. Isso é muito fofo, isso é maravilhoso. Só que o jejum e o deserto vêm para que você aprenda a ser justamente frustrado. Então, é exatamente sobre frustração. O jejum não é uma continuação em que tudo que a gente quer é respondido na hora que a gente quer. Existe esse momento, nós todos vivemos. Só que se tudo que você quer acontece, aonde está o lugar de Deus, de ser Deus? Aonde está o momento em que você vai ser surpreendido? A criança, ela não quer ser surpreendida, ela quer ser imperadora da casa. Só que é o momento da gente reconhecer o pai, reconhecer que ele está no trono e que ele pode nos frustrar, que ele continua sendo pai. Caso contrário, se Deus não pode te frustrar, o Deus era você, certo? Então, não é pra gente estar ok. Em algum momento, a gente sentir que Deus não está respondendo exatamente como a gente queria. É pra gente saber que é tudo sobre isso. São 40 dias sobre ser frustrado. Então, nossa, isso é muito revelador, Mari. Isso é muito revelador. Eu gostaria que você, se você pudesse, Mari, explicar para nós, você falou desse ingrediente de frustração de Jesus ao longo dos 40 dias, e a gente tinha falado disso numa outra call, sobre o fato de que Jesus estava quase como um mendigo, e Satanás, ali, quando foi tentá-lo, estava ali com cara de rei, com cara de que, cara, bem-sucedido. E como que foi isso? Como que a frustração de Jesus apareceu nesse contexto? Seria muito legal você explicar, porque eu acho que você trouxe um ingrediente totalmente novo, e que eu creio muito, que eu acho que faz todo sentido, que é o fato que nós vamos passar esses 40 dias enfrentando frustrações. Porque, no final das contas, a tentação vai fazer a gente desistir mesmo. Jesus foi para o deserto para ser tentado. E nada mais intenso de ser tentado do que ser frustrado o tempo todo, né? Isso. Na verdade, a gente tem feito um estudo, né, sobre tudo isso. E aí eu peguei aquele livro, O Desejado de Todas as Nações, que eu nunca tinha lido, achei bem legal. E aí, da Ellen White. E aí tem uma parte que ela fala que no auge da tentação, onde Satanás chegou, quem visse aquela cena, visse Satanás num anjo de luz revestido de glória, e maravilhoso, belíssimo, e Jesus igual um mendigo,
bateria. Havia uma cena em que estava um deserto, um anjo de luz, douradíssimo, imaginei, e Jesus anoréxico, maltrapilho, 40 dias sem comer, todo bagunçado. E quem visse aquela cena realmente duvidaria se Jesus era mesmo filho de Deus e se Satanás estava derrotado. Ou seja, tem um ingrediente importante aí, Mari, que é o seguinte, o que a gente vê, o que a gente podia ver era, Jesus não estava com cara, com aparência de filho de Deus. E talvez aquele anjo de luz teria mais aparência de filho de Deus até do que ele. E isso fala também um pouco para nós de que as nossas frustrações vêm muito do que a gente está vendo, que a gente consegue ver com os olhos, e não aquilo que está por dentro, pelo invisível, né? Exatamente. Tá? Não, a verdade é que o meu pessimismo, por exemplo, ele vem muito daquilo que eu consigo enxergar no visível do que de fato no mundo espiritual. Então Deus tem me ensinado muito a não a ver além do que eu enxergo. Então é olhar para Cristo que de fato no momento da tentação não parecia o Filho de Deus, mas não olhar para a aparência, mas olhar para o que aquela imagem realmente revela. Porque filhos de Deus são aqueles que se abstêm do eu e morrem em sacrifício por precisa. E exatamente, como a Carla. Isso não é uma imagem bonita de se ver aos olhos. Ó, eu acho, vocês estão com o ventilador ligado aí, não estão? Sim. Tá fazendo bastante barulho aqui, então eu talvez mudar um pouco a posição dele, do ventilador ou de vocês. A gente sobrevive. Porque foi bem difícil de ouvir a Gabi agora, e preciso prestar bastante atenção. A Carla falou uma coisa interessante aqui, né? Que essa frustração acaba sendo pela expectativa do que a gente acha que é, né? Ou seja, aquilo que a gente consegue ver. Sim, sem falar de expectativa, tá? Mandando a real aqui, oficial, quem me conhece sabe que eu sou do pé no chão. O ponto é, sabe como é que esse jejum vai acabar? Com todo mundo de saco cheio da quarentena, já estando furando provavelmente, já estando na expectativa de tudo que vai fazer. As coisas vão estar com uma aparência de razoabilidade, porque provavelmente é o que o governo vai tentar fazer parecer. E você vai estar no seu limite, sendo chamado de crente maluco. Então, isso não é um em si. Se a gente segue o mestre passou por isso. Caraca. Essa é a real. A gente vai terminar os 40 dias maltrapilhos, né? Sim, e glória a Deus por isso. Porque é sobre crer no que nós já recebemos. E também eu acho que essa questão da frustração, queria dar uma anedotinha antes, daqui a pouco a gente vai se encaminhar para o fim, né? Falta quanto tempo aí, Rô? Não, pode seguir aqui. O papo só acaba quando termina. Agora acho que a gente já falou desse assunto, dá pra gente pular um pouco mais para parte prática. Fica à vontade, aqui a live é de vocês, cara. Manda ver. Beleza. Então, sim. Primeiro vamos processar essa verdade. Eu tô vendo que a galera tá nos comentários ainda. Meu Deus, nós vamos terminar a maltrapilhas. Gente, o batismo foi antes. Agora é a hora da gente, né? E mais, as pessoas que vão vir falar com a gente que a gente tá louco, vão vir com a aparência de anjo de luz. Olha como eu tô bem. Olha como eu tô bem, tá vendo? Olha como eu estou fazendo minhas compras já. Você tá aí, caramba, meu. Exatamente. Nossa. E, gente, essa foi pesada, bicho. Nem eu tava preparado pra... Não imaginei que eu ia terminar tão maltrapilha esse rolê. Eu achei que ia chegar lá, tipo, Vitória! Suado, mas não maltrapilho. Agora a gente deu pra entender como é que Jesus terminou, né? Precisou ser alimentado por corvos, pô. Sim, exatamente. E cara, era muito razoável o que Satanás falou. Porque ele tentou usar, segundo Ellen White, né? O exemplo do Abraão. De quando foi tipo assim, Deus já trouxe a provisão, tu pode comer, transforma em pão. E Jesus só notou que era Satanás, eu achava que ele tinha aparecido com chifrinho e tudo. Mas depois eu vi o livro e eu entendi que não. E que ele só reconheceu Satanás porque havia uma dúvida se ele era filho de Deus.
uma dúvida no discurso. Então, não soou como Deus, sabe? Então, por isso ele reconheceu. Então, nós estaremos em oração por vocês, de verdade, para que vocês reconheçam Satanás quando ele falar com vocês. Porque o ganho de toda essa jornada dolorosa é realmente saber diferenciar o que é a vontade de Deus e o que não é. É o amadurecimento. Porque, gente, por que Deus mandou isso? Porque ele é sórdido? Porque ele é sádico? Não. É porque pela nossa maldade, se a gente não passar por isso, a gente vai se enganar e vai dizer que Deus teve uma vontade que é o que é a nossa. A gente super vai boicotar, a gente não consegue viver essa guerra. São os textos falando do fim dos tempos. No final dos tempos, eles vão tentar enganar, os falsos profetas vão tentar enganar os próprios eleitos. Exatamente. Inclusive o próprio Luan, que está aqui com a gente na live também, trouxe essa palavra para a gente num papo offline aqui, que aliás a gente vai falar até o final da live aqui, que esses papos offline talvez não fiquem tão offline assim, a gente pode talvez participar junto. Mas uma coisa que ele disse que foi muito legal, que é o maior desafio para nós, os filhos de Deus, nesse período final da história, é justamente a gente ser enganado. Porque mais do que terremoto, mais do que pode acontecer com a pandemia, mais do que não sei o que. Cara, a nossa tentação maior não vai ser essa. Nosso maior desafio vai ser não ser enganado. Assim como Jesus, né? Que o maior desafio dele também foi de não ser enganado. Porque se ele fosse enganado naquele bate-papo com Satanás, aí todo o restante do processo teria sido frustrante para o resto do mundo, né? Exatamente, foi para ele usar o poder dele em benefício próprio. E é exatamente, o dinheiro não é seu, não foi você que ganhou, é seu poder. Por que você não usa para você mesmo? E a gente estava falando... E talvez pode falar, Leozinho. Seja uma fala sobre dom, né? A gente vai descobrir o nosso dom. Muito provavelmente, mais precisamente, durante esses 40 dias. O nosso ministério, que muito provavelmente vai ter a ver com os dons que Deus deu, a gente vai descobrir nesse tempo. Daí vai chegar o diabo e vai falar, tipo, usa pra ti. Usa pro teu benefício. Que foi justamente o poder que Jesus tinha, ele podia ter usado para ele mesmo. Mas não foi para isso que ele ficou 40 dias descobrindo o que era esse poder. Sim. E para esse esvaziamento do eu, a Mari, no texto que ela escreveu pra gente, você que está ouvindo a gente agora, que não teve a oportunidade de ver, lá no Idênticos, vocês conseguem clicar e seguir o Idênticos aí, não deixem de seguir a gente lá. A Mari escreveu um texto ali, depois ela escreveu um texto até no pessoal, depois jogou para dentro do Idênticos também, que é um pouco dessa sua história, Mari, com o seu primeiro jejum de verdade, né? Que fala sobre esse esvaziamento do eu. Eu não sei se você se sente à vontade de falar um pouquinho sobre isso. Como que foi, o que representou esse esvaziamento? E aí depois você confere na íntegra lá no que ela escreveu. O título do post, se eu não me engano, é Silêncio, não é? Sim. Antes disso, você queria falar alguma coisa? Não, eu queria falar que essa tentação, se tu és filho de Deus, fala muito comigo, porque coloca em xeque a bondade do próprio Deus. Porque como que pode um filho de Deus estar passando fome? Se tu és um filho de Deus, então por que você não tem pão? Então por que você está mal vestido? Então por que você está sozinho? Por que você está sem emprego? Por que você está doente? Então, tem dois pontos. É uma tentação que coloca em xeque se você é filho de Deus, mas também se Deus é bom com você. É verdade. É isso aí. Faz total sentido. E essa tentação de se Deus é bom ou não, ela é milenar, né, Gabi? É, milenar. E com certeza vai passar na mente de muita gente, ou deve estar passando. Se Deus é bom, por que ele permite que um vírus desse atinja o mundo? Sim. E é uma pergunta extremamente idólatra, né? Porque eu sento no trono de Deus e digo que é bom ou não. Sim. Sendo que eu cheguei no rolê aqui faz nem 100 anos. E eu acho que ser frustrado entra justamente nessa coisa do estar no trono. Quando eu sou frustrado é porque eu já imaginei que aquilo deveria ser o certo. Eu já disse, eu já coloquei para fora o que deveria ser o certo. Daí eu sou frustrado. E eu acho que esses 40 dias sobre frustração vão ensinar a gente a gostar de ser frustrado.
Sim, agora eu vou falar rapidinho do que o Rô falou, emendando, já que a Gabi fez essa intervenção, que é importante mesmo. Eu queria passar rapidinho a primeira coisa. Eu estava enfrentando um rolê bem denso em casa, no Rio ainda, morava no Rio, e era vulto atrás de vulto, era vixe atrás de eita. E aí eu lembro que eu orava falando, Deus, eu tinha entendido a graça e falei, que é isso? E aí eu recebia sempre o mesmo versículo, há castas que só saem com jejum e oração. E aí eu tava tipo, beleza, né? Vou parar de comer uma suquinha aqui pra eu conseguir ter uma potência e expulsar esse demônio. Só que aí eu parava de comer açúcar e não sentia nada. Aí pensei, vou parar de comer real, então, e fazer um reloginho de oração. Porque jejum e oração devo estar fazendo algo errado, né? Aí fiquei lá, não encaixava. Aí eu comecei a sonhar com a minha avó morta. Desculpa falar sim, gente, é que eu sou assim mesmo. Mas a minha avó teve um AVC uma semana depois. E eu costumo falar que, gente, quem me conhece sabe, eu era um panda burguês. Real, é assim que eu me escrevia. Só ar-condicionado o dia inteiro, calor no Rio de Janeiro, nunca passei. E era aquela menina regradinha, assim, horário, tudo. E aí, era sempre isso. Se eu visse a live do Rodrigo, eu ia falar, gente, poxa, eu crio, Rodrigo, mas eu não consigo fazer jejum do meu conforto. Desculpa, sou fraca. Era o que eu ia responder. Só que eu orei fervorosamente por um jejum. Eu falei, me ensina, me ensina. Aí o Rodrigo, eu ouvi o Metanoia, que é o jejum que Deus aceita, de Isaías, não sei o que lá. Isaías 58. Isaías 58. Aí eu buguei mais ainda, porque era sobre alimentar os famintos, dar um propósito de serviço. Aí eu me senti mais mal ainda, porque eu não tinha nem revelação para descer do apartamento e ir dar comida a ninguém. Aí eu falava, nossa, eu tô tão podre que eu não consigo nem alimentar os famintos. Às vezes já é até óbvio. E eu não tô ouvindo o que Deus está falando, mas lê do engano. Deus já tinha tudo preparado e eu estava me cobrando que eu fizesse algo. Acontece que a minha avó teve um AVC e eu fui para uma cidade interior, num hospital extremamente precário, do SUS, com macas e cheiro de urina. E, gente, eu não me lembro de muito bem. Eu só lembro que o meu amor pela minha avó era tão maior que qualquer coisa, que eu dormia em cadeira de praia, conseguia ajudar todo mundo da enfermaria, dava palavras de encorajamento, passava a madrugada sem dormir. Eu precisava dormir 8 horas, sem dormir, sem comer, e só ouvindo podcast. Gente, eu não tô brincando. Quando passou 20 dias e eu voltei para casa, me despedi da minha avó e a minha avó me enviou. E foi a última vez que eu vi a minha avó, porque ela morreu depois disso. E hoje, toda vez que eu tô fraca espiritualmente, eu lembro do envio dela e renovo as minhas forças. E qual foi o desfecho? Eu literalmente, uma autoridade espiritual que eu não consigo explicar, havia uma palavra de autoridade em toda oração que eu fazia. As cadeias quebraram. E foi assim meu início de missão. A minha vida nunca mais foi a mesma. Quem me conhece sabe que hoje eu sou missionária mesmo. E a minha vida nunca mudou, desde esse jejum. E a Cristal falou algo muito importante. Não façam um jejum de algo que vocês não estejam dispostos a abrir mão para sempre. Mas talvez você de fato não seja forte o bastante para abrir mão por sua conta própria. Mas entregue no altar. Porque Deus vai te frustrar. E vai ter alguns que vão ser conduzidos a um jejum tipo dos discípulos antes do Pentecostes, que é todo mundo junto, se fortalecendo. Outros vão viver um deserto como eu vivi, sozinha, no meio do nada. Você pode perder um parente de coronavírus, entendeu? Então, se Deus te der deserto, deserto será. Outros vão viver comunhão, comunhão será. Apenas aceite o que vier. Diga amém, coloque Deus no trono e confie que o Espírito Santo faz o trabalho dele. Porque eu tô aqui para testemunhar. O momento é de 100% de disponibilidade. Cristo foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Essa é ao que eu estou me apegando. Porque eu não consigo abrir mão. Eu não consigo abrir mão das coisas. Ou melhor, eu nem quero saber o que eu tenho que abrir mão. Se eu pudesse, eu nem procurava. Mas eu quero estar disponível para que ele me leve ao deserto. Para que ele me tire tudo que for necessário tirar.
Sim. E ele vai frustrar, e daí aos poucos eu vou começar a saber sobre o que é. E queira ele que eu goste de ser frustrado. Sim. Se ele te chamou é porque ele sabia o seu coração melhor que você sabe. E ele sabe o que você precisa, o que te faz feliz, mesmo que você queira teimar com ele. Então, é importante que vocês não vivam o efeito rebote do jejum, que é o efeito acusação. Não dê essa brecha a Satanás. Que é você trazer para si um esforço e se frustrar com o seu esforço e já falar, tô decretado, juízo final, queimarei. Sendo que era sobre confiar. É sobre você dizer, olha, eu sei que eu, Mari, hoje, se eu me imaginar num banheiro sujo, eu não consigo. Se eu me imaginar no hospital do SUS, eu não consigo. Mas se Deus disser que sim, amém. Ele vai me dar força. Pro mais absurdo. Eu vou me imaginar solteira, eu vou me imaginar sozinha, eu vou me imaginar esquálida de magra, imensa de gorda, vou me imaginar pobre, rica. Dane-se. O importante é você estar aberto a qualquer coisa. Para Deus fazer o trabalho. Alguém falou aqui, foi o Mateuzinho, falou para nós aqui, ó, que Cristo se dispôs para ir para o deserto para pensar. O jejum de comida foi uma consequência, né? Muito interessante isso. Eu acho que nesse processo de esvaziamento do eu, e como o Léo sugeriu no começo aí do nosso bate-papo, da gente fazer aquilo que Deus, a gente tomar atitudes daquilo do que Deus está falando, eu acho que é um desafio muito grande para muitos de nós aqui, que viemos de uma religião, não são todos naturalmente, mas que vieram de uma religião muito racional, que tem o seu lado positivo de ser racional, mas que não experimentaram com qualidade essa relação com o Espírito Santo. A gente acabou nos relacionando muito bem com os escritos, talvez até com o próprio Deus Pai, sem classificá-lo talvez como Pai, mas como um Deus amoroso também, mas com o Espírito Santo pouco. E aí eu queria te perguntar, Léo, você que é uma referência para nós nessa relação com o Espírito Santo, eu queria que você deixasse uma dica para as pessoas aqui de como que elas podem dar os primeiros passos, sabe? O que elas podem fazer primeiro, de forma bem prática, para elas darem esse passo de ouvir essa voz aí, ouvir esse comando, essa guia. O Léo era muito racional e ele ria de mim quando eu falava o que Deus falava. Diga, Léo. Então. Eu acho que o básico de tudo é perguntar. Antes de crer, eu tive que perguntar e eu pus a prova. Eu sou do time provar e ver que o Senhor é bom. Eu sou do time parado, Senhor, teu Deus. Existem dois times, provar e ver que o Senhor é bom e não tentarás o Senhor teu Deus. Eu sou do provar e ver. Então, eu realmente, nos primeiros passos, eu fiz uma colocação, eu pedi uma coisa para ele e essa coisa aconteceu. Eu pedi para encontrar uma amiga num lugar que ela provavelmente não estaria e quando eu estava lá, olhando para dentro do local, ela passou, Léo, e daí eu olhei para ela, ela olhou para mim e a gente entendeu o que era aquela situação. A gente se abraçou, eu já comecei a chorar porque eu não preciso de muito. E depois daquilo, a relação com o Espírito Santo é justamente ouvir o que ele está falando. Ele já está falando. Ele fala. Ele não se cansa em falar. Ele não se cansa de dar diretrizes. Ele não se cansa de amar. Então, como ele sabe que eu gosto muito de ouvir e que eu não preciso, muitas vezes, perguntar, ele vai falando. Vai jogando e eu vou só entendendo e fazendo. Mas tem momentos de vazio, talvez de vazio entre uma coisa e outra que ele diz, que às vezes eu quero... Ou talvez ele deixe esses vazios pra gente perguntar também. E eu gosto de perguntar. E daí eu pergunto coisas tão corriqueiras quanto é pra eu cortar o cabelo hoje ou não. Sim. Essa foi uma pergunta que eu fiz hoje. E ele respondeu. Não até certa coisa acontecer. E eu só tô esperando essa coisa acontecer pra cortar o cabelo, porque eu entendi que era pra eu fazer isso. Sim, eu quero falar uma coisa também, que é aí que Jesus falou que tem que ter coração de criança. Gente, a criança, ela se permite imaginar, sonhar, ser guiada. Não dá pra você achar que você vai sentar como adulto e vai ser um cooperador de Deus. Ser frustrado é aprender a botar ele no trono, ou seja, queira acreditar. Queira acreditar
que a gente tem uma lista enorme de gente que quis e ele respondeu, sabe? E num primeiro momento, se você não for sem noção e chegar um momento que você crê, se seu coração estiver aberto, pode provar a Deus um pouco, perguntar, pede um sinal. Eu sei que ele vai responder, porque ele é um fofo. Tá meio bravo agora, mas ele vai responder. Mas tem um coração de criança, né, gente? Sim. Cara, eu acho que até alguém falou alguma coisa parecida com isso aqui. O Leandro e depois a Elisa, que ela fez uma pergunta, como discernir se essa voz é do Espírito Santo mesmo ou não, né? E eu ouvi essa pergunta ontem também. E essa é uma pergunta típica também da gente que cresceu numa religião mais reformada, numa religião mais racional, né? Como que a gente discerne se o que eu estou ouvindo é de fato o Espírito Santo falando mesmo ou não? Será que eu estou concluindo uma loucura? Será que o que eu estou entendendo é pensamentos da minha cabeça e não pensamentos do Espírito Santo? Como que eu discerno? Como que eu separo? Tem alguma dica para isso, Léo? Você tem algo a dizer a respeito disso? Como ter certeza que aquela voz é a voz de Deus mesmo? Eu acho que eu comecei para ter certeza de que aquilo que eu estava pensando não era loucura, porque tem certas ações que parecem loucura. E eu acho que a primeira das ações, por exemplo, de Jesus de ir ao deserto e ficar 40 dias pensando, e ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Então ele ouviu a voz do Espírito Santo falando, vai lá pensar. É uma loucura. 40 dias de deserto é uma loucura. Então, eu acho que o primeiro fator é, ele fala coisas loucas. Ele não fala só coisas normaisinhas que, por exemplo, acordar todo dia e ir trabalhar é uma certeza. Eu não tenho certezas. Então, essa de acordar todo dia e ir trabalhar não foi... Depois que eu encontrei o meu relacionamento com o Espírito Santo, nunca mais foi uma certeza. Ele tinha que me acordar na hora certa e falar para eu ir. Senão, não haveria sentido em ir. Você tem medo de errar, Léo? Não. Muitas vezes. Por quê? Nem sempre. Às vezes eu tenho. Não, eu digo, medo de errar nesse discernimento, eu quero dizer, né? Eu tenho medo de errar nesse discernimento. Porque... Ontem... Um dia eu olhei para ele e disse assim, eu não posso crer que há uma disputa pelo meu ouvido. Eu não posso crer que um Deus que é todo poderoso está lutando contra um Satanás que não tem poder perto de Deus. Então eu falei para ele, se tu é todo poderoso, o que eu ouvi, eu vou dizer que é tu. Se não é tu, me deixa claro. Se não é tu, avisa que tem problema, que tem gato aí. Então, para mim, eu consigo caminhar muito mais facilmente assim. Porque eu tenho certeza que ele me dará o discernimento se não é ele quem está falando. E eu nunca escolhi falar com Satanás. Eu nunca escolhi falar com a potestade, com o mal. Eu escolhi falar com Deus. Eu escolhi falar com Deus Pai, com o Espírito Santo. Eu escolhi que Jesus entrasse na minha vida. Então, se ele, que é todo poderoso, não conseguir afastar Satanás do meu ouvido, eu realmente não tenho muito o que trabalhar daí. E tem uma coisa que eu acho que é importante, que existe uma submissão. Existe um corpo. Amigo, se Deus fala com você um negócio que ele não falou com ninguém no mundo, e que ninguém creu, e não há frutos, há uma bela chance de fato, você tá num rolê meio questionável. No mínimo questionável. Não vou te julgar, mas se você me perguntar, eu vou falar, existe um corpo a ser honrado, e os frutos do Léo sempre falaram muito. Jesus falou, como é que a gente sabe? Quais são os frutos? Uma pergunta que eu sempre faço. Quem está sendo abençoado com isso aqui? Para saber se isso aqui é sobre mim ou sobre o corpo. Quem está sendo abençoado? Com a comida que eu faço, com o meu trabalho, com qualquer coisa. Com o namorado que eu arrumo. Então, quando Deus faz algo, ele sempre faz para o corpo. Então, você trabalha, né? Esse discernimento, ele não vai ser feito num relacionamento só vertical com Deus, né? Coletivo. Ele é coletivo e diagonal, como o Rodrigo fala. É isso aí. Ontem, quando fui questionado a respeito disso, compartilhando, eu nem lembro exatamente o que eu disse, mas me lembro de algumas coisas que são importantes para a gente lembrar. O Matheus até fez um comentário aqui, muito interessante, que ele diz, a gente não é perfeito, mas o erro
é aprendizado, né? O que leva a gente, muitas vezes, ter convicção de que é o Espírito que está falando com a gente, é primeiro, a gente ter paz em quem a gente é, sabendo, pô, eu sou filho. E ele é pai, um pai bondoso, Deus é bom, e eu sou filho dele. Essa certeza é importante porque a segunda certeza que vem depois, que é o seguinte, se eu sou filho e ele é pai bondoso, eu posso errar. Então, se eu posso errar, eu posso arriscar, entende? Eu posso arriscar mais. Porque a gente tem medo de, às vezes, concluir uma coisa errada ou achar que aquilo que a gente entendeu como comunicação de Deus pra gente não foi Deus que falou. O nosso medo maior disso tem a ver com a gente não ter esse conhecimento prévio de saber que nós somos filhos amados e ele é um pai bondoso. E segundo, de que a gente pode errar. No terceiro, também tem um pouco a ver com a nossa prepotência. A nossa soberba de querer ser perfeito. Que tem um pouco a ver com o que o Mateus falou. Porque, tipo assim, se eu não quero errar, isso fala o quê sobre mim? Entendeu? Fala que eu não quero ser castigado, pode ser a primeira hipótese, mas aí a gente creu que eu sou um filho amado, Deus é um pai bom. Então eu não vou ser punido pelo meu erro de discernir errado o que Deus está me dizendo. Segundo, que se não for por esse lado da punição, é pelo lado de eu querer ser o filho perfeito, entendeu? Falando português, claro. Isso, exatamente, isso fala da minha soberba, entendeu? Então, na prática, arriscar discernir o que Deus está te dizendo, o que o Espírito está dizendo para você e concluir a respeito de uma coisa, arriscar é um gesto anti-soberba. É um gesto anti-soberba. Então, arrisca. E saiba que é o seguinte, se der ruim, se você discerniu errado, ou o corpo vai dizer, como a Mari disse, o pessoal não vai crer, a galera só volta e fala, não, mas isso aí tem gata aí. Ou, se as pessoas creram de fato, você vai ter essa resposta como positiva. Se ela for, com todo mundo creu e todo mundo creu errado, ou seja, o discernimento foi coletivo errado, foi sinceramente confuso, Deus vai dar um jeito de corrigir a parada, porque ele sempre dá um jeito de corrigir a parada. E eu fiz uma metáfora com esse... Pode falar. Como? Pode falar. Não, é que eu fiz uma metáfora até com a pessoa que me fez a pergunta, que é o seguinte, e se fosse o teu filho, entendeu? Imagina que é teu filho, aí você dá uma orientação para ele. Aí você fala assim, ó, filho, vamos lavar o carro junto? E é o seguinte, você vai pegar o pano assim, esse produto aqui assim, assado, você vai passar água ali. E aí você, tipo assim, você fica ali, ó, vai errar, hein? Ele vai entender errado, e a hora que ele entender errado, eu vou cair matando ele. Não, mano. Se o filho entendeu errado, que era para passar detergente, ao invés de sabão de carro, você vai olhar aquilo que vai ter criado um estrago na pintura, e vai falar, tá vendo, filho? Detergente estraga a pintura. Como que ele ia saber que detergente estraga a pintura se ele não errasse? Entendeu? Então, na prática, a gente essa liberdade de poder errar. Né? Então, discernir, esse exercício de discernimento, passa por correr o risco de errar na ciência de que nós somos filhos amados de Deus e que Deus é bom. Né? Porque as pessoas confundem pecar com errar. Vocês acham realmente que Jesus, quando falava não peques mais, ele estava pressupondo que a pessoa que ele curou, a partir daquele instante, seria igual ele na Terra e não cometeria nada de ruim? Tipo, ele foi glorificado no momento da cura e que não haveria erro? Isso seria um raciocínio meio estranho. Ele falou, não peques mais, ele falou, não tome sobre você o controle de ser Deus. Não se distancie. Não tire Deus do trono novamente. Erre sem pecar. E é isso, a gente tomou uma decisão, a gente se entregou. E ele escolheu falar. A gente quer ouvir. E se a gente acaba ouvindo errado, se isso acontecer, eu tenho duas certezas. A primeira é que o Espírito Santo não parou de falar comigo só porque eu errei. Então é ele quem convence do pecado. E se caso eu ainda não queira ouvir, ainda tem um corpo. Ainda ele sempre mandou um profetinha para dar na cara de alguém. Então ainda existe o corpo. O corpo me ama também. O corpo é um com Deus me amando. Então, se eles verem que eu me afastei, se eles verem que meus frutos começaram a ser ruins, eles me amam tanto que eles vão chegar para mim e vão conversar comigo. Então, eu posso dar esse passo
eu posso arriscar. Que eu acho que esse é o momento de arriscar. Arrisque ouvir, porque a gente ama vocês e a gente está aqui para... O Espírito Santo vai falar no meu ouvido e fala com tal pessoa e a gente vai lá falar. A gente tem um grupo, um corpo disposto a conversar e a amar. E também, exatamente. E fazendo o link agora com o jejum de volta, né? Pra gente chegar do discernimento até o jejum. A Denise até falou agora, por isso que o jejum é difícil e isso é importante. Por quê? A real dúvida não é se Deus é bom e que Deus fala, que Deus se comunica, que Ele é soberano sobre Satanás. A real dúvida é se eu me entreguei para Deus ou não. Porque a gente está acostumado com conversão em que a minha vida não muda nada e eu só adiciono um programa religioso na minha semana, né? E aí, a minha vida não mudou tanto assim desde que eu aceitei Cristo. Então, como é que eu vou saber, sabe? Só que, cara, quando você aceita Jesus e se batiza de verdade, perde a sua vida, você sabe, você se lembra desse dia. E a dúvida que vem, o batismo tem justamente essa função pedagógica, de você repreender o mal, dizer, eu estava lá, eu desci as águas, eu entreguei tudo. A dúvida, no fim das contas, é a potência de Deus em se comunicar, mas de você entender. E o jejum é o seu momento de tomar uma postura nova na tua vida. E dizer 200% para o céu, para você mesmo e para o inferno que você já se entregou, entendeu? Então, se Deus é bom, Ele vai falar e vai prevalecer. Caraca. Não pode ter dúvida de que Deus falou, metanoia, hein, bicho? Tu é o meu filho amado, em quem Ele se alegra. E que tu se entregou mesmo. E a gente vai te falar, vai te lembrar isso. E se tu não se entregou também, vamos falar. E eu vejo também o jejum como uma grande libertação. Porque quando você se dá conta de que você consegue viver e viver pleno, sem aquilo que você achava que nunca conseguiria viver, eu acho que isso é uma grande liberdade. Você realmente se sente livre. Porque aí vem o mal e você olha na cara do mal e fala, eu não tenho mais medo de você. Você não tem mais medo da tentação. E você só conseguiria ser realmente livre e totalmente sem medo e pleno do amor de Deus só depois de você passar por um jejum, por uma tentação. Antes disso, você não vai conseguir ter essa prova. É verdade. E o bom, a gente não tem tantos exemplos de jejum assim. Mas nenhum jejum na Bíblia, alguém morreu no meio. Sim, e a gente acha que liberdade... Satanás vem e diz que liberdade é te dar um cartão para você comprar qualquer coisa que você quiser. E a liberdade em Cristo eu não preciso comprar nada. Não, tudo bem. A gente vai caminhar para esse fim aqui. Eu só queria, antes de mais nada, dizer que, cara, a gente não preparou essa live, não estabelecemos aqui uma lógica, né? A gente está meio que falando conforme o Espírito está soprando aí. Mas a gente vai fazer mais vezes isso, de vir aqui e ir acertando os pontos para a gente ir se ajudando ao longo desse processo. Até porque, para muitos de nós, isso também é meio novo também, entendeu? Para todos nós. A gente viveu essa questão do jejum, mas nesse contexto de pandemia, de doença, de Covid-19, a gente não viveu. Aliás, ninguém viveu o que está vivendo agora. Então, a gente precisa do apoio uns dos outros. Então, o que nós vamos trazer aqui, que a gente combinou, e eu quero convidar vocês. Amanhã, sexta-feira, às 19 horas, a gente não vai fazer uma live. O nosso plano é fazer uma reunião de Zoom para todos aqueles que tomaram a decisão de fazer esse jejum de 40 dias. Então, o Zoom é um aplicativo que reúne o vídeo de várias pessoas e a gente vai poder fazer uma reunião com todos podendo se expressar e falar além das escritas aqui. A gente vai poder ter o nosso videozinho lá e realmente falar e a gente se conhecer de perto, quem não se conhece. Porque a gente quer ter nesse grupo, um grupo de apoio para o que a gente vai passar nos próximos 40 dias. Um grupo de apoio. Então a ideia é a gente se reunir através do Zoom. E como que a gente faz isso? Como é que a gente vai fazer isso? Eu não sei. Eu não sei. Mas, na verdade, a gente vai fazer... A ideia é que nós já sabemos o aplicativo que nós vamos usar, mas eu não sei como que a gente vai se alinhar para comunicar o link. Porque tem um link que vocês têm que entrar para acessar
o Zoom e baixar o aplicativo, etc. Então eu vou tentar, junto com meus amigos aqui, passar... Como? Dá para colocar o link na bio Do Idênticos. Boa. Na bio do Idênticos. Blogueira nota 3. O link na bio. Isso, no link da bio lá, então, do Idênticos, hoje não tá esse link, a gente vai colocar esse link amanhã, beleza, pessoal? A gente vai criar a reunião, e aí você vai poder participar dessa reunião com a gente também, se você quiser, amanhã às 7 horas, e lá a gente define os próximos passos. A ideia não é a gente definir aqui os próximos passos, mas definir lá no nosso bate-papo de amanhã, às 19 horas, no Zoom, o que a gente vai fazer. Beleza? Se vocês estão conseguindo me ouvir, o pessoal do Idênticos caiu, deve ter... Mas o fato é o seguinte, pessoal, a gente vai colocar essa... Peraí, tem uma solicitação para participar aqui. Léo... Eu não sei se a Ana... Ô, Aninha, você solicitou entrar aqui no vídeo? Me confirma se sou um vacilo aí, mas me fala que se for importante, é importante para nós aí, tá? Gente, de qualquer forma, quem creu pode mandar direct, pra gente não se perder de novo e ter que reunir todo mundo de novo. Cara, esse vídeo tá muito melhor do que o vídeo anterior. Tipo, vocês deviam ter usado esse celular para essa live. Na próxima, por favor, usem esse, porque tá muito melhor a qualidade. Brincadeira não. Foi Deus que me deu, tá, Rodrigo? Foi Deus que me deu. Lembrem que eu sou libriano e eu tenho um pouquinho de senso estético. E eu olho e falo que tá bom ou que não tá. Tá bom? Assim, bom, tá vendo? Ó, então, a gente vai colocar um link na bio. Você vai precisar baixar um aplicativo chamado Zoom. Z-O-O-M. Baixa esse aplicativo aí. Você que quer estar com a gente nesse bate-papo amanhã às 19 horas. A gente vai passar essa orientação para baixar o aplicativo, etc., de alguma forma, lá no Idênticos durante o dia. E vai estar o link lá para a gente fazer essa reunião. O link vai estar atrelado à hora de início da reunião, que é às 19 horas. E aí a gente conversando lá, a gente decide o que a gente vai fazer junto. Beleza, pessoal? Mas a ideia é que a gente passe... Oi? Desculpa, eu não me contive. O que foi? Vamos fazer célula com a gente, ela falou. Pois é. Uma célula, um PG, não sei. Mas é um grupo de apoio para a gente poder passar esse tempo de jejum juntos e abrir o coração, falar do que está sendo difícil. Hoje deu para ver aqui a Mônica, a Carlinha e mais uma galera. Abriu o coração muito aqui, foi muito bom. Cara, essa participação de vocês contribui bastante para nós aqui. Mas a gente espera vocês lá. Se for possível, a gente gostaria muito de ter a companhia de vocês lá no nosso grupo. Beleza? Então, Idênticos Oficial, entra lá, segue a gente e amanhã o link da bio vai estar lá disponível para a gente estar junto mais tarde e tentar encarar esse jejum juntos, porque isso é o que Deus preparou para nós. Beleza? Sim. Eu queria muito agradecer Léo, Mari e Gabi pelo tempo que a gente passou aqui junto e dizer para vocês seguirem eles, tá? Tanto o Léo, quanto Mari, quanto a Gabi, são 3 pessoas incríveis para vocês conversarem, pessoas que eu confio muito, com quem vocês podem se aconselhar, com quem vocês podem ouvir. São pessoas extremamente espirituais, pessoas que gastam o tempo, que dedicam o tempo para cuidar de gente. E se você estiver vivendo grandes desafios aí no teu discipulado, esses 3 aí são 3 das minhas principais recomendações para que vocês sejam cuidados e amados com um amor muito parecido com o amor do Abba, tá bom? Então Sim. Estejam aí, disponível amanhã, até amanhã, galera. E ó, fica firme no jejum, se ouvir a voz de Satanás, repreende, certo? Você é filho de Deus, você é um pequeno Cristo, você vai passar por isso tudo maltrapilho, vai chegar maltrapilho no final, mas no final você vai ouvir a voz de Deus em nome de Jesus, beleza? Vamos mudar o mundo! Tchau! Um abraço! Tchau. Beijo! Beijo!